sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Hoje nós estamos iniciando o nosso curso de teologia, olha que bênção. E a primeira matéria hoje que nós vamos dar é bibliologia. Nós vamos falar tudo sobre bibliologia e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e vai aprender muito para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, nós entramos na Tua santa, eterna e poderosa presença. Pai, eu quero Te louvar, Te agradecer, Te engrandecer, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero Te pedir que o Senhor possa, nesta manhã do dia de hoje, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por esse final de semana, por esse sábado, este domingo, e eu peço que hoje seja um dia de muita paz, muita luz e muita prosperidade para os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa também abençoar essa semana que vai entrar, que seja uma semana de muita paz, muita luz e muita prosperidade, em nome do Senhor Jesus. E quem crê na vitória, diga amém. Bom dia, missionária Lindiana. Pessoal, vamos iniciar o estudo de hoje. Você que está me acompanhando aí pela rádio, você que está ligado aí no estudo, coloca uma mensagem para mim, 8229-1837, é o meu contato. Manda um zap para mim, manda um oi aí, missionário, estou ouvindo aqui, estou ligado aí na programação, manda um zap para mim aí, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, a gente vai aprender hoje sobre bibliologia. E eu estou com uma apostila aqui e eu vou ler para vocês, tá bom? Diz assim, ó, isagogue é o termo grego correspondente à matéria de bibliologia, estudo da Bíblia, ou introdução bíblica, que significa conduzir para dentro, uma vez que conduz ao interior do infinito campo das Sagradas Escrituras. Destarte, ou desta forma, essa matéria estuda assuntos introdutórios à Bíblia, auxiliando poderosamente o discente na compreensão da Bíblia e sendo indispensável a qualquer área da teologia, por ser uma forte ferramenta no auxílio à elucidação dos inumeráveis fatos bíblicos. Um dos pontos altos dessa ciência é a exposição da milagrosa história da Bíblia, como ela foi formada e como chegou até nós, sendo um livro divino, mas produzido por canais humanos e para o ser humano, tornando-se assim divino-humana, como também o é a palavra viva. Cristo, que se tornou também divino-humano. Ou seja, esse termo aqui de bibliologia que nós vamos aprender, isso aqui vem do grego, ou seja, isagogue, que significa conduzir para dentro. Nós vamos ser conduzidos para dentro das Escrituras Sagradas e lá vamos aprender. Só que nós lemos a Bíblia com uma visão panorâmica, a gente lê os versículos, a gente lê os textos e a gente não para observar alguns pontos que tem ali. Por exemplo, de onde vem a Bíblia que você está lendo? Como surgiu essa Bíblia? Quem escreveu essa Bíblia? Tem gente que acha, tem gente que não tem conhecimento e acha até mesmo que o próprio Deus foi lá com o dedo dele e escreveu a Bíblia. Só que na verdade é o seguinte, essas perguntas serão respondidas para vocês aqui passo a passo. Eu quero mandar um abraço aí para a irmã Ana Cláudia, que está me ouvindo. A irmã Leide, ela colocou, bom dia missionário, paz do Senhor. Amém. Deus te abençoe, irmã Leide, a todo o povo do Alto do Rosário. Um abraço para vocês. Olha só, definindo a Bíblia. Eu estou com uma apostila e eu vou ler para vocês e os pontos mais importantes vocês vão anotar. E a missionária Lindiana,
que está aqui com a gente também, ela vai estar anotando também. Não, o microfone ali está com defeito ali, mas depois a gente conserta. Vamos lá, definindo a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o tema central é Jesus. Aqui nós já temos algumas coisas, ó. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Se você diz assim, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ouvir a voz do Senhor falando no meu coração. Você pode ler a palavra de Deus, porque na palavra de Deus vai conter aquilo que Deus quer falar com você sobre diversos assuntos. A Bíblia fala basicamente sobre tudo. Se ela não falar diretamente sobre um assunto, ela vai falar sobre as entrelinhas e você juntando os versículos, você vai conseguir entender sobre aquele determinado assunto. Então a Bíblia, ela é a revelação de Deus para a humanidade. Na Bíblia a gente encontra assuntos como, por exemplo, o sacrifício de Jesus, aquilo que foi feito na cruz, muitas explicações para os nossos problemas, para as dificuldades que a gente passa. O autor da Bíblia é Deus. Porém, a Bíblia foi escrita pelo ser humano. A Bíblia, ela foi escrita por 40 autores. Então você que está me ouvindo aí, diretamente da sua casa, já pega um papel, pega uma caneta e escreva isso, ó. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Já escreve isso aí. Aí embaixo você coloca assim, ó, seu autor é Deus. E aquele que interpreta é o Espírito Santo. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. O seu autor é Deus, mas ela foi escrita pelo ser humano. E Deus revelou coisas ao ser humano para que ele pudesse escrever, para que ele pudesse, naquele momento, colocar lá nos papiros, nos pergaminhos. O real intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Ou seja, quando você lê a palavra e você não entende, é o Espírito Santo de Deus que vai interpretar para você. É o Espírito Santo que vai te ensinar, que vai te revelar aquilo que está por trás da letra. Você lê a palavra, só que o Espírito Santo ele te revela o que está por trás daquela letra, o que ele quis realmente passar para o seu povo. E o tema central de toda a palavra de Deus, de toda a Escritura, é o próprio Jesus. Por quê? No Antigo Testamento, a palavra falava sobre Jesus, só que em teofania. Coloque aí, escreva aí no seu caderno. Escreva assim: Jesus se manifestou no Antigo Testamento em teofania. O que significa a palavra teofania? A palavra teofania é o seguinte: Jesus, ele sempre existiu. Tem gente que acha que Jesus passou a existir quando nasceu de Maria. Só que na verdade não é, porque Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Ele tinha a sua parte divindade e ele tinha a sua parte humana. Por exemplo, como homem, ele sentia fome, sede, sono, cansaço. Você vai ver que em meio à tempestade, Jesus estava no barco e ele estava dormindo. Como homem, ele se sentia cansado. Os discípulos, lá em João capítulo de número 4, tiveram que ir comprar comida, porque Jesus estava com fome e os discípulos também estavam com fome. E você vai ver outros textos na Bíblia que vão demonstrar a divindade de Jesus. E também essa parte dele humana. Mas no Antigo Testamento ele se manifestou em teofania. Ou seja, muitas vezes ele aparecia para algumas pessoas em forma de anjo. Porque quando o texto diz assim: um anjo do Senhor desceu no arraial, um anjo do Senhor falou com tal pessoa, aquilo ali é um anjo qualquer. Pode ser Gabriel, pode ser Miguel.
Mas quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, não um anjo, mas o anjo, isso representa que é o próprio Jesus se manifestando em teofania. Escrevam aí no caderno de vocês. Um anjo, coloquem assim, um anjo significa qualquer anjo. Mas quando fala o anjo, significa o próprio Jesus manifestado no Antigo Testamento. Por diversas vezes ele vai se manifestar. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo de número 3, abra sua Bíblia para você acompanhar comigo. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Diz assim, ó: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Aqui, mais uma vez, ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Ou seja, não diz que um anjo apareceu, mas diz o anjo. Aquele determinado anjo que era o próprio Jesus se manifestando no Antigo Testamento. Por exemplo, quando você vai ler aquela história de Gideão, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Gideão e lhe disse: homem valoroso, homem valente. Por quê? Porque era Jesus se manifestando no Antigo Testamento em teofania, em forma de anjo. Ou seja, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, os dois têm mensagens centrais, que é o próprio Jesus. O Antigo Testamento anunciava a vinda de Jesus. Coloque escrito aí no seu caderno. O Antigo Testamento anunciava a vinda de Jesus à terra, ou seja, o nascimento de Jesus. Só que no Novo Testamento, ou conhecida como a Nova Aliança, Jesus já veio, já fez milagres, operou grandes obras e ele voltará. Então escreva aí, Antigo Testamento, Jesus vai vir, e no Novo Testamento, ele já veio, mas ele voltará para os seus escolhidos. Vamos continuar a leitura, ó. Esta atitude para com a Bíblia é de capital importância para o êxito do nosso estudo. Sendo a Bíblia a revelação de Deus, ela expressa a vontade de Deus. Ignorar a Bíblia é ignorar a própria vontade de Deus. A razão da necessidade das Escrituras. Qual que é a razão da necessidade das Escrituras? Deus tem se revelado através dos tempos por meio de suas obras, isto é, da criação ou natureza. Porém, na palavra de Deus, temos uma revelação especial e muito maior. E essa revelação é dupla. Na Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, ou seja, Deus se revela na palavra escrita em Cristo, que é a palavra de Deus viva. Então escreva aí no seu caderno. Na Bíblia, nós temos, escreva assim, dupla revelação. Dupla revelação. Coloca assim, número 1 ou letra A embaixo. Aí você escreve, palavra de Deus escrita. Essa é a primeira forma com que Deus se revela. Palavra de Deus escrita, com a forma que Deus se revela para a humanidade. E segundo, em Cristo, que é a palavra de Deus viva. Jesus é a própria palavra de Deus viva. O texto que a gente lê é escrito, mas Jesus é a palavra viva de Deus. Essa dupla revelação é especial porque se tornou necessária devido à queda do homem. Qual a necessidade de nós estudarmos as Escrituras? Isso está implícito em Salmos 119. Abra a sua Bíblia em Salmos, capítulo de número 119. E esses versículos que eu estou falando para vocês, vocês anotem também no caderno para que vocês possam estudar depois.
Salmos capítulo 119, versículo de número 130. Graças a Deus. Salmos 119, versículo de número 130. Glória a Deus. Você que está acompanhando aí, vai mandando para mim mensagem no Zap, na rede social. Diz assim, Salmo 119, verso 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos experientes. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Ou seja, a palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos. Para você que está se sentindo perdido, você não sabe para onde ir, está se sentindo assim, sem rumo, sem caminho. A palavra de Deus, ela ilumina os seus caminhos e ela dá discernimento aos inexperientes, ela dá entendimento para aqueles que não conseguem resolver um determinado assunto, não sabem o que fazer. A palavra de Deus dá o discernimento para essas pessoas. E aqui nós temos, está implícito em Salmos 119, Salmos 119, verso 130, Isaías 34, 16, 2 Timóteo 2, 15, 1 Pedro 3, 15, e nos conduz a dois pontos de extrema importância. Por que devemos estudar a Bíblia e como devemos estudar a Bíblia. Esses textos aqui, anote aí no seu caderno também, Isaías, capítulo 34, versículo de número 16. E 1 Pedro 3,15. Esses textos nos trazem o entendimento do porquê que nós devemos estudar a Bíblia e como devemos estudar. Olha só, estudar é mais que ler, é aplicar a mente a um assunto de modo sistemático e constante. Por que que nós devemos estudar a Bíblia? Primeiro, ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. Coloque aí no seu caderno. Por que que devemos estudar a Bíblia? Primeira coisa, por que que você tem que anotar isso? É muito importante, porque pode ser que alguém pergunte para você, mas por que que eu tenho que ler a Bíblia? Por que que a Bíblia é tão importante? Você vai ter o que responder. Primeiro, ela é o manual do homem. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos estudar a Bíblia Sagrada, nós devemos estudar a palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço para o obreiro Elton, que está me ouvindo também, missionário Onélia, Deus abençoe. Primeiro, a Bíblia é o manual do homem. Segundo, ela alimenta a nossa alma, porque nós somos seres tricótomos. Nós somos alma, corpo e espírito. Só que as pessoas geralmente, qual que é a composição certa disso? Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Geralmente, missionária lindiana, os pregadores dizem assim, ó, você é corpo, alma e espírito. Só que eles estão colocando a parte material em primeiro lugar. Porque a gente não é um corpo. Então, a senhora não é isso aqui que eu estou vendo da senhora. A senhora é o que está dentro. Ou seja, nós não somos um corpo, a gente não é isso aqui. A gente é a alma que habita dentro de um corpo que tem a parte espiritual que se comunica com Deus. São três partes. O nosso espírito foi o que Deus colocou dentro de nós para que a gente pudesse se conectar com Ele. Qual que é a maneira que a gente usa para falar com alguém que está, vamos supor, você quer falar com alguém que está lá em Salvador. Você vai usar o quê? O celular. Ou seja, o celular é aquilo que vai conectar a gente a outra pessoa. O espírito que a gente tem é o que faz com que nós podemos nos conectar com Deus.
A alma é a sede dos sentimentos. É através da alma que a gente tem sentimento de tristeza, de felicidade, de dor. Quando você escuta algo, você assiste algo e você chora, aquilo tocou a sua alma, porque é a sede dos seus sentimentos, ou conhecido também como coração. E o corpo, que é o que volta para o pó. O corpo volta para o pó. A alma vai para o céu ou para o inferno. E o espírito volta para Deus. Por que o espírito volta para Deus? Porque o espírito a gente não vai precisar mais. Porque a nossa alma já vai estar na vida eterna. E a vida eterna não é céu. Quando a gente fala a vida eterna, é o céu ou o inferno. Pode ser as duas coisas. Vamos continuar aqui. Ó. Segunda coisa, ela alimenta nossas almas, vocês já escreveram. E terceiro, ela é o instrumento que o Espírito Santo usa para falar com a humanidade. Ou seja, a Bíblia é o instrumento que o Espírito Santo utiliza para falar com os seus filhos. Quarto, a Bíblia enriquece espiritualmente a vida do cristão. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente estuda a palavra, isso nos fortalece como cristãos, como servos de Deus, e faz com que a gente seja mais forte espiritualmente. Como que nós devemos estudar a Bíblia? Coloque aí, escreva no seu caderninho, como que eu devo estudar a Bíblia? Primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. O que significa isso? Se você está no livro de Jó, por exemplo, aqui tem dois sentidos. Conhecendo o autor, que é Deus em primeiro lugar, e também conhecendo o autor do livro. Então coloque aí, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Não adianta você chegar, abrir a Bíblia e achar que é só sair lendo tudo que está lá. Não. O que é que os textos sagrados dizem? Que o importante é meditar na palavra. E o que é meditar? Quando as pessoas vão meditar, elas tiram basicamente tudo que tem em suas mentes, paralisam o corpo e ficam ali meditando e pensando em coisas boas, positivas. E no momento que você medita na palavra, você lê cada trecho do que está escrito. Primeira coisa é isso, leia conhecendo o autor. Segundo ponto, leia a Bíblia diariamente. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 17, versículo de número 19. Deuteronômio 17, versículo de número 19. Irmãos, eu tenho uma novidade para vocês. Esse estudo, ele vai ficar gravado no meu canal do YouTube. Ou seja, assim que eu terminar a escola bíblica aqui, eu vou postar lá no meu canal do YouTube e você vai ter acesso ao canal. Você vai poder estudar de novo, e de novo, e de novo, e pegar as referências que eu vou falar. Deuteronômio 17, versículo 19. Diz assim: trará sempre essa cópia consigo, e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes decretos. Olha que isso aqui é muito forte, né, missionária indiana? O texto diz que nós temos que ler a palavra, levar sempre uma cópia com a gente, sempre estar com a Bíblia na bolsa, ou em mãos, ou no carro, em algum lugar, dentro de casa, enfim, trazer sempre para a casa do Senhor. No celular, como é que eu vou estar com a Bíblia toda hora? No celular. Você pode estar com o celular e estar com a Bíblia no celular. E nós temos que ler essa Bíblia todos os dias. Porque é igual, por exemplo, tomar banho. Eu tomei banho ontem, hoje eu já tomei banho. Amanhã eu vou ter que tomar banho de novo, e de novo, e de novo. É um esforço que eu tenho que fazer todos os dias. Fala, obreira Rosa, a gente já está há 30 minutos aqui. E daqui a 30 minutos termina. Porque o horário agora mudou.
É 9 horas da manhã em ponto. Pensou que era 9h30? É 9 horas. Vamos lá. Ou seja, nós temos que meditar na Bíblia todos os dias. Terceira coisa, ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Ou seja, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que... Não pode ficar, por exemplo, lendo a Bíblia com o celular, vendo o Instagram, vendo o Face, vendo o YouTube. Porque você vai tirar a sua atenção dali. E é por isso que eu gosto mais de ler a Bíblia em mãos. Porque eu lendo a Bíblia em mãos, eu consigo me resguardar contra tudo aquilo ali que está ao meu redor. Porque se eu vou ler o celular, eu digo assim, é um momento que você está no trabalho, está no almoço de trabalho, você não vai estar com uma Bíblia grandona na bolsa para ler. Aí você vai ler no seu celular. Quarto, leia a Bíblia com oração, devagar e meditando. Orando, você tem que ler a Bíblia orando, devagar e meditando. E quinto, leia a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda 2 vezes. É bom você passar por cada trecho, por cada texto que você vai ler. A Bíblia é um livro antigo. Escrevam aí no caderno de vocês que é muito importante isso aqui. Os livros antigos, escrevam assim, os livros antigos tinham a forma de rolos. Os livros antigos tinham a forma de rolos. E eram feitos de 2 papéis, 2 tipos de papéis. Papiro e pergaminho. Eram os 2 tipos de papéis que a Bíblia foi escrita inicialmente. Primeiro, obviamente, coloquem aí, papiro ou pergaminho. Primeiro, a Bíblia foi escrita em pedras. E é por isso que a gente tem que aprender a se atualizar. Tem gente que fala assim, missionário, mas eu não concordo com esse negócio de ler Bíblia no celular. Irmãos, eles dizem assim, o meu negócio, eu gosto daquela Bíblia antiga. Se fosse para você gostar só da Bíblia antiga, você teria que andar com as pedras na mão, porque a Bíblia foi escrita em pedras. Depois que ela foi escrita em pedras, ela foi escrita em papiro e em pergaminho. Depois passou para o papel e etc. A Bíblia originalmente foi escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo, ou seja, não era junto como a gente tem aqui hoje. A Bíblia tinha cada um livro um rolo. Já pensou? Você abra aí em Jeremias. Deixa eu ver qual é o rolo aqui que está comigo aqui. Aí você pegava o rolo de Jeremias, abria um rolo assim extenso e você ia procurando cada lugar, porque não existia versículo. Não existia nem versículo, nem capítulo. Era o texto tudo junto. Já pensou? Era difícil chegar aqui no altar e falar, abra o seu rolo aí em Jeremias. Aí todo mundo abrir. Irmãos, agora procure a palavra aí. Aí ia complicar, né? Por isso que foi colocado os capítulos e os versículos. A gente também vai ver isso aqui. A Bíblia originalmente foi escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Assim vemos que, a princípio, os livros sagrados não estavam unidos uns aos outros, como os temos agora em nossas Bíblias. O que tornou isso possível foi a invenção do papel. Coloquem escrito assim, o papel foi inventado no século II. Ô Bermanuca, a escola bíblica agora é 9 horas, viu? Eu avisei na rádio a semana inteira, não foi, missionário? A semana toda eu avisei. Avisei aqui no culto, né? Então, para vocês que estão me acompanhando agora aí também, lembrem-se que a partir dessa semana, todas as semanas agora, a escola bíblica é às 9 horas em ponto. Eu comecei aqui com pontualidade, 9 horas, que aí a gente termina às 10. Como é muita coisa para dar, vai ser 1 hora só de estudo e semana que vem mais 1 hora. O papel foi inventado no século II pelos chineses. E
Tem aqui também, ó, bem como a do prelo de tipos móveis inventada mas isso você não precisa escrever. Inventados em 1450 pelo alemão Gutenberg. Até então era tudo manuscrito. Coloquem aí, ó, coloquem escrito assim: primeiramente, a Bíblia foi chamada de manuscrito. Trouxe caderno? Mas é bom que vai ficar salvo no YouTube. A Bíblia era chamada de manuscrito. Aí vocês colocam assim, ó, manuscrito, coloca assim, igual, e coloca assim, escrito à mão. Ou seja, a palavra manuscrito significa escrito à mão. Porque, obviamente, não tinha gráfica, impressora. Aí as palavras eram escritas à mão. Até então, era tudo manuscrito pelos escribas, de modo laborioso, lento e onoroso. A gente costuma ouvir essa palavra, escribas e etc. Pessoal, a missionária está falando aqui que, pelo que ela está ouvindo, o pessoal foi pego de surpresa sobre o horário. Porém, eu avisei a semana toda, essa missionária indiana acompanhou, e eu avisei bem claro que 9 horas o estudo aconteceria, 9 horas, e repeti aqui, coloquei no Instagram, e no WhatsApp, no Facebook, no domingo mesmo, não foi? Pronto, foi, no próprio domingo. Então, vamos lá, ó. Vocês já sabem que a Bíblia antigamente era manuscrito, ou seja, escrito à mão, porque não tinha a época da imprensa. Os papéis não eram ainda escritos pela imprensa. Isso tornou responsável de Gutenberg, porque Gutenberg ele escrevia através da imprensa, aí se tornou diferente, porque a imprensa entrou, começou a escrever nos papéis de maneira diferente, mas até aí tudo era escrito na mão. Imagina só, um monte de texto escrito à mão. E aí o povo não tinha essa Bíblia, as pessoas não podiam ter, e quem guardava a Bíblia era a Igreja Católica. A Igreja Católica ela guardava os manuscritos, o povo não podia ter acesso, Obeida Rosa, o povo não tinha acesso, e as missas, elas eram dadas em latim, sendo que a língua da época não era o latim. A língua que o povo entendia era outra. É como se eu chegasse aqui para vocês e eu falasse inglês e vocês não iam entender nada. Justamente, eles falavam a missa em latim para que o povo não entendesse a palavra e para que eles não evoluíssem. Porque eles acreditavam que se o povo evoluísse no conhecimento, o povo poderia se revoltar contra a Igreja Católica e tentar tomar a Igreja Católica. Olha que situação. Até então era tudo escrito pelos escribas de modo laborioso, lento e honoroso. Quanto a este aspecto da difusão de sua palavra, Deus tem abençoado maravilhosamente, de modo que hoje milhões de exemplares das Escrituras são impressos com rapidez e facilidade em muitos pontos do globo, também graças aos progressos alcançados no campo das invenções e da tecnologia, podemos hoje transportar com toda comodidade um exemplar da Bíblia. Hoje a gente tem Bíblia em PDF, no celular, nos aplicativos, na igreja. Ó, tem uma Bíblia aqui, tem outra Bíblia ali, tem mais uma Bíblia ali, tem outra Bíblia ali. Só aqui a gente já viu aqui 5 Bíblias que as pessoas não estão usando. E antigamente isso aqui não acontecia, porque a Bíblia não tinha acesso, o povo não tinha acesso à palavra de Deus. Vamos lá, ó. A estrutura da Bíblia. Agora que a gente vai mesmo entrar aqui na bibliologia. Estudaremos nesse ponto a estrutura ou composição da Bíblia. Bota aí no caderno escrito assim, ó, a estrutura da Bíblia.
Estudaremos nesse ponto a estrutura ou composição da Bíblia, isso é, a sua divisão em partes principais e seus livros quanto à classificação por assuntos, divisões em capítulos e versículos e certas particularidades indispensáveis. Coloquem aí, ó. A Bíblia divide-se em duas partes. A Bíblia se divide em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí o que vocês vão fazer? Ó? Numa folha, vocês vão escrever assim, ó, Antigo Testamento, porque tem algumas coisas sobre o Antigo Testamento que eu quero falar com vocês. Aí vocês vão colocar, ó, a Bíblia divide-se em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Aí escrevam assim, tendo ao todo 66 livros. 66 livros, obreiro Manuca. É livro demais, né? 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento. 39 no Antigo Testamento. E 27 no Novo Testamento. 39 no Antigo e 27 no Novo. Eu quero, vocês que estão em casa aí, escrevam, viu? Escrevam no caderno. Um abraço, irmã Jace. Deus abençoe. O Obreiro Elton colocou aqui, estou fazendo feira. Estou ouvindo. Bom dia, Premona Tânia. Bom dia, missionário de Israel. Ia pedir para o senhor me mandar esse estudo. Não tenho, irmã Tânia, o estudo em PDF, tá? O estudo, ele é apostila. Aí não dá para mandar PDF. Outra coisa, vocês que estão aqui, se vocês quiserem essa apostila aqui, ó, quer? Aí o que é que vai acontecer? Vocês vão trazer para mim de noite, R$35. Eu não estou ganhando... Oi? Não entendi. Trouxe? Pronto. Eu não estou ganhando absolutamente nada. Zero. R$30 é o custo da apostila. E 5 a encadernação. Aí você, a missionária indiana já trouxe, e a senhora, o Manuel, se for fazer, traz... Oi? Ah, tu já tem? Ah, é que eu te emprestei, né? Foi isso mesmo. Aí o Beira Rosa traz à noite, R$35, eu vou lá no menino, vou lá em Kaique e vou mandar ele fazer. E aí, acredito que domingo com certeza está na mão de vocês já, né? E não vai demorar esse tempo todo, eu acho. Ó, porque é importante vocês acompanharem comigo na apostila, e isso é um conhecimento também que ficam para vocês. Só nessa apostila aqui, eu paguei mais de R$50 na época. A escola me cobrou mais de R$50 por ela. Coloquem aí, esses 66 livros foram escritos, estes 66 livros foram escritos em 16 séculos. 16 séculos dá quantos anos? Um século tem 100 anos. Ou seja, a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. E tiveram cerca de 40 autores. A Bíblia tem 40 autores. Vocês poderiam me citar algum autor da Bíblia? Ó, primeira coisa, a Bíblia vem de Deus, sim ou não? Só que os autores são seres humanos. O que é o autor? O autor é aquele que escreveu a Bíblia. A Bíblia foi revelada pelo Espírito Santo para o homem, mas o autor é o ser humano que escreveu, que colocou no papel, etc. Vocês podem me falar alguns autores da Bíblia? Moisés, Paulo, Davi, ótimo, muito bom. Inclusive Paulo foi o homem que mais escreveu livros em toda a Bíblia. Cartas, ele escreveu muitas cartas. Tiveram 40 autores. Aqui está um dos milagres da Bíblia. Esses escritores pertencem às mais variadas profissões e atividades.
viveram e escreveram em países, regiões totalmente diferentes. Um dos outros em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritores formam uma harmonia perfeita, ou seja, mesmo a Bíblia sendo escrita num período de 1600 anos, ela foi escrita por 40 autores diferentes e ela forma uma harmonia, ou seja, a mesma coisa que Moisés fala é o que Paulo fala. A mesma coisa que Davi fala é o que Abraão fala. Tem harmonia. E por que tem essa harmonia, missionário? Se esses homens não se conheciam, eram em épocas diferentes, em anos diferentes. Porque Deus se revelou para esses homens. Não tinha a palavra de Deus escrita. Até Moisés escrever os textos, não tinha escrito, só tinha falado. A palavra de Deus, ela passou por alguns processos. Primeiro foi a palavra verbal, só falando. Depois, escrita em pedras. Depois, em papiros, em pergaminhos. Com Gutenberg veio a imprensa e depois aí foi escrito nos papéis, jornais e etc. Vamos continuar a leitura aqui. Isto prova que um só dirigia no registro da revelação divina. Como eu estou falando para vocês, isso prova que foi Deus. Foi Deus que revelou os conhecimentos a eles. A palavra testamento, escrevam aí. A palavra testamento vem do grego. A palavra testamento vem do grego. Escreveram? Agora coloca assim, tudo junto. D-I-A-T-H, é isso, T-H-E, letra K e o E de novo. A palavra testamento vem do grego diateké, que significa aliança ou concerto. Ou seja, por exemplo, quando o pai morre, a mãe morre, ou um tio, alguém, o que é que essas pessoas deixam? Um testamento. Um testamento com muitas propriedades, dinheiro, para quem vai ficar aqui. Ou seja, testamento, a pessoa que é desfavorecida financeiramente, ela não deixa testamento, porque ela não tem coisas, tantas coisas. Mas o testamento é deixado quando a pessoa tem dinheiro, tem propriedades, tem casa. Vocês aqui mesmo que são milionários, aí quando vocês morrerem, vocês vão deixar o quê? O testamento. O que Deus deixou para nós foi um testamento, uma aliança ou um concerto. Palavras que Ele queria que nós aprendêssemos e etc., levássemos para a nossa vida. Testamento, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém. Coloque escrito aí, o testamento é um documento contendo a vontade de Deus. O testamento é um documento contendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Esta é a palavra empregada no Novo Testamento, como por exemplo em Lucas 22:20. No Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que significa apenas concerto. Ou seja, a palavra que é usada para o Novo Testamento é diateké, que significa aliança ou concerto. Por que que o Novo Testamento significa aliança ou concerto? Porque foi a aliança que Jesus fez com a humanidade e foi um concerto também, porque Jesus consertou aquilo que estava quebrado. O ser humano estava com a intimidade quebrada com Deus. A aliança foi quebrada através do pecado de Adão. E só foi restabelecida a aliança através de Jesus Cristo. E é por isso que, no caso do Novo Testamento, ele é conhecido como diateké, que significa aliança ou concerto. Porém, o Antigo Testamento é conhecido apenas como berit, que significa
concerto ou testamento só. O duplo sentido do termo grego nos mostra que a morte do testador, Cristo ratificou ou selou a nova aliança, garantindo-nos toda a herança com Cristo. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas, por Tertuliano e Orígenes. Então preste atenção nisso aqui, ó. O Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas por Tertuliano e Orígenes. Coloque aí no caderno de vocês assim, ó. O título Antigo Testamento. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas. Isso é muito importante vocês colocarem. Escrituras hebraicas por Tertuliano e Orígenes. Tertuliano e Orígenes. Ó, a Bíblia tem duas divisões. E Orígenes. Orígenes. A Bíblia tem duas divisões. Quais são elas? Antigo Testamento e Novo Testamento. Esse termo, Antigo Testamento, foi falado da primeira vez por Tertuliano e Orígenes. São duas pessoas diferentes. Na primeira divisão principal da Bíblia, temos o Antigo Concerto, também chamado Pacto-Aliança, que veio pela lei. Coloquem aí no caderno de vocês. O antigo Concerto veio pela lei mosaica, feito no Sinai. O Antigo Concerto veio pela lei, feita no Sinai, a lei mosaica. Ou seja, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, também chamado de Antigo Pacto, Antiga Aliança, esse Antigo Pacto ele foi feito por Moisés com Deus. Deus entregou um pacto para Moisés e para o seu povo. Daí nós conhecemos como a lei mosaica, o tempo da lei. Coloquem aí escrito aí, ó. Existiram 3 períodos na humanidade. Beira Rosa escreve rápido, né, Beira Rosa? Ó, 3 períodos na humanidade. Quantos períodos? Coloquem assim, ó, antes da lei. Antes da lei, durante a lei e depois da lei. 3 períodos na humanidade, ó. Antes da lei, onde nós lemos ali, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Jó. Esses homens não estavam na lei ainda. Aí vem Moisés. E Moisés traz a lei, os mandamentos e etc. E tem pós-lei. O que é pós-lei? Que também é conhecido como tempo da graça, que é onde nós estamos. Nós vivemos agora o tempo da graça, o tempo do perdão de Deus. Ou seja, através de Jesus, o tempo da graça chegou. O tempo da graça chegou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Tem gente que fala assim, quando Jesus veio à terra se iniciou o tempo da graça. Pregador que fala isso. Falta de teologia.
Porque o tempo da graça se iniciou quando o véu do templo se rasgou. O templo, ele tinha a parte do pátio, tinha o santo e o santo dos santos. 3 partes: pátio, santo e santo dos santos. No pátio era a parte de fora, onde as pessoas conversavam, enfim, batiam papo e etc. Como se fosse aí fora da igreja. O lugar santo era onde o sacerdote podia entrar. O sacerdote e o sumo sacerdote também. Eles entravam para buscar Deus, para orar e etc. E o povo também podia entrar. Mas tinha uma parte chamada Santo dos Santos, que é como se fosse o altar aqui da igreja. Essa parte do Santo dos Santos, ela tinha uma cortina que ligava de uma ponta a outra. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz assim: e o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Por que não diz de baixo até em cima? Porque a obra do véu ter rasgado foi uma obra divina. Por isso que diz do alto até embaixo. Porque foi Deus que rasgou o véu. O véu do santuário, ou a cortina do santuário, era aquilo que separava Deus do seu povo. O povo podia chegar nos santos, mas não podia chegar no Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia chegar. É como se fosse, por exemplo, eu sou o pastor e tem o bispo, não é? Então, eu sou o sacerdote e ele é o sumo sacerdote. Para vocês entenderem a diferença entre o sacerdote e o sumo. O sacerdote era geralmente quem estava mais em contato com o povo. Era ele que fazia os sacrifícios, que pregava para o povo mesmo. E o sumo sacerdote era como se fosse uma figura ali que só fazia as coisas mais importantes. Vamos supor, precisava fazer um grande sacrifício de muitos animais. Quem era que fazia? O sumo sacerdote. Se estava todo o povo reunido, quem era que pregava? Era o sumo sacerdote. Esse era o modelo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, representando que o ser humano agora podia entrar no Santo dos Santos e ter contato com Deus e falar com Deus diretamente, sem precisar de intermediários. Amém? Diga amém. Onde é que a gente parou aqui, Jesus? Vamos lá. Nas Bíblias de edição da Igreja Romana, o total de livros é 73. Os 7 livros a mais são chamados apócrifos. Já viram falar nos livros apócrifos? Já? Abra a Bíblia de vocês aí, em Mateus, no primeiro capítulo de Mateus. Deixa eu abrir essa daqui também. Primeiro capítulo de Mateus. Pronto, ó. Tá vendo esse aqui? Aqui está Mateus, não é? Só que do lado do livro de Mateus tem uma página em branco. Vocês estão vendo? Talvez na Bíblia de vocês não tenham. Só que aí a da Obreira Rosa tem, não tem, Obreira Rosa? A folha em branco aí, não tem? A da senhora tem, missionária indiana? Tem também. Tá vendo? Tem, porque isso, Novo Testamento, só que depois tem uma página em branco. O que significa isso aqui, ó? É porque tem algumas Bíblias que não tem, mas você pode ver que tem 3 Bíblias aqui e tem, né? Então, assim, o que significa isso? Deus passou um período de 400 anos sem falar com a humanidade. Já ouviram falar nisso? Isso é chamado de período intertestamentário. Ou seja, período entre os testamentos. 400 anos, Deus não falou com a humanidade. Daí, nesses 400 anos, surgiram alguns livros. Se Deus não estava falando com a humanidade, como é que nos 400 anos surgiram pessoas dizendo, Deus falou comigo. Eu escrevi um livro aqui que Deus falou comigo. Deus falou?
Deus não falou com eles. Aí que chamam livros apócrifos, que significam livros que não foram inspirados por Deus. E o que foi inspirado por Deus são os que estão na nossa Bíblia. Apócrifos. Livros apócrifos. Por isso que tem essa folha em branco, determinando que Deus não falou nada, então não é possível escrever nada. Entenderam? O Antigo Testamento tem 39 livros e foi escrito originalmente em hebraico. Coloquem aí no caderno de vocês. Coloquem assim: o Antigo Testamento é formado por 2 idiomas. É bom, né? O Antigo Testamento foi formado por 2 idiomas. Foi escrito em 2 idiomas: o hebraico e o aramaico. Hebraico e o aramaico. A maior parte foi escrita em hebraico. Maior parte. Porém, alguns trechos foi escrito em aramaico. Quando o povo passou 70 anos no exílio babilônico. Por quê? Vocês sabem por que o povo passou? Eu já preguei sobre isso aqui. Você não deve lembrar. Por que o povo passou 70 anos na Babilônia? É desobediência, mas desobedeceram como? Não. Deus falou para eles o seguinte: o que é que vocês vão fazer? Vocês vão plantar. Deus deu uma terra para eles, abençoou, propriedades. Aí Deus falou assim, vocês vão plantar e vão colher durante 6 anos. No 7º ano, vocês vão deixar a terra descansar. Ou seja, eles tinham quantos anos para se preparar? 6. 6 anos eles tinham para juntar dinheiro, para juntar propriedade, juntar riqueza, juntar, enfim, tudo que eles poderiam consumir durante um ano. E fazer um ano inteiro. É por isso que o pessoal chama de... Tem gente que faz um ano sabático. O ano sabático. Porque é o ano todo sem trabalhar. Aí, cara, para fazer isso aí tem que ter dinheiro, né, Dani? Sim. Exato. Isso. A missionária Lindiana falou aqui, é porque a gente está com uma dificuldadezinha hoje, que o botão do microfone está quebrado. Algum abençoado quebrou o botão do microfone aqui, aí a gente está com um microfone só aí, mas... Vê aí se está funcionando. Amém. Glória a Deus. Então, o que o povo fez? Deus falou, durante 6 anos vocês vão plantar e vão colher. Ao 7º, vocês vão descansar a terra. Durante um ano. Durante 70 anos, eles não descansaram a terra. Eles plantaram, colhiam, ganhavam dinheiro, prosperavam, cresciam, mas não descansavam a terra. Aí Deus falou assim: por causa da desobediência, eu vou permitir que vocês sejam levados cativos para a Babilônia. Eles foram levados para lá e ficaram 70 anos na Babilônia, escravos e sofrendo. Uma geração inteira, porque desobedeceram a voz de Deus. É por isso que a gente não pode desobedecer a voz de Deus. E de lá, eles trouxeram a língua chamada aramaico, de lá da Babilônia. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do seu exílio babilônico. Há também algumas palavras persas, porque eles também passaram pelo povo persa. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos. Coloquem aí no caderno de vocês. Coloquem assim: o Antigo Testamento é dividido em 4 grupos de livros. O Antigo Testamento, a gente já está encerrando já, viu? O Antigo Testamento é dividido em 4 grupos de livros.
Primeiro, são os livros da lei. Livros da lei. Os livros da lei são 5. Aí vocês escrevem aí. Primeiro grupo de livros, livros da lei. São 5. De Gênesis a Deuteronômio. Que são chamados de Pentateuco. Penta significa 5. E teuco, livros. 5 livros. Esses livros são chamados livros da lei. Quais são esses livros? Vocês poderiam citar aí para mim? Gênesis, Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Levíticos e Deuteronômio. Já são os 5 livros da lei mosaica. Nesses livros é tratado basicamente sobre tudo relacionado à lei. Missionário, é importante eu ler isso? Porque é a palavra de Deus, você tem que ler. Mas você não vai pregar sobre isso, porque isso não vai mudar a vida de ninguém, tá entendendo? Saber que são 5 livros, a gente está aprendendo porque isso aqui é uma escola bíblica, tá? Que inclusive começa às 9 horas agora. Vocês não sabiam disso também, não? Vocês também se passaram no horário também, foi? Ah, você sabia. Tá vendo aí? Vocês escutaram pela rádio eu falar? A Denis estava tomando um café para adiantar o lado. Segundo grupo de livros são os livros da terra. Brincadeira. São os livros históricos. O livro do mistério. Os livros históricos. Coloquem aí no caderninho de vocês, meus irmãos, meus irmãos. Livros históricos, são 12 livros. São 12 livros históricos. De Josué a Esté. De Josué a Esté. Todos esses livros são históricos. Todos. Missionário, o que significa livros históricos? Livros que contam histórias. História de Israel, a história de fulano de tal, a história da queda, enfim, de Israel, a história do exílio, e entre outras histórias. 12 livros. De Josué a Esté. Que se ocupam com a história de Israel e da forma de governo de seus vários períodos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, Tem gente que diz assim: crente não pode se envolver com política. Não tem gente que fala isso? Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa. Davi era o quê? Rei de Israel. Quem é o rei do Brasil hoje? Bolsonaro, que é o presidente da República. Não é falado, o Beira Rosa está dizendo aqui que o nome dele é Bozo. Aí, pessoal, vamos no particular da Beira Rosa aí reclamar. Não foi eu que falei, não. Aí, assim, o que acontece? O presidente hoje, porque não existe mais rei, não existe mais monarquia. Quando Dom Pedro I decidiu trair Portugal, se revoltar contra o seu próprio pai, vocês sabiam que o Brasil já nasceu debaixo de maldição? Pois é. O Brasil nasceu debaixo de maldição, mentira e enganação. Dom Pedro, os principados, né? Os demônios já vieram trabalhando. Dom Pedro traiu o próprio pai. O que foi que o pai de Dom Pedro fez? Vá lá, pesquise terras. Ele chegou aqui e achou o Brasil. Tinha o pau-brasil, a cana-de-açúcar e entre outras coisas, né? Especiarias. Os índios, os espelhos, os vidros. Aí eles falaram: ih, rapaz, a gente achou a terra boa. Os índios, na visão deles, né? Os índios tudo bestalhado, né? Sem roupa, com flecha. Aí eles falaram: pronto, agora a gente vai dominar. Matou os índios, destruiu, acabou com tudo. O que é que fizeram?
Dom Pedro foi lá, fez um acordo com Portugal. O Brasil é de Portugal, a gente vai colonizar. Daqui a pouco ele se revoltou e falou: acabou, vou trair meu pai, vou tomar o Brasil para mim, é tudo meu pai não vai ter mais acesso a nada. Aí ele declarou: independência ou morte. Começou a guerra de maldição. Aí que a maldição entrou no Brasil. Por isso que o Brasil é conhecido pelo jeitinho brasileiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, você sabe quem é que bota a gasolina? É a própria pessoa. Porque os Estados Unidos, o americano é honesto a ponto de botar a gasolina e ir lá pagar. E o brasileiro é? Não. Deixa o brasileiro botar a gasolina sozinha, que ele vai botar o tanque todo e vai se sair correndo com o carro. Ele vai querer tomar o posto, né? Porque isso, ó, lá dos nossos antepassados, a desonestidade. Aí como é que uma pessoa diz assim que a Bíblia, o cristão não pode se envolver com a política? Davi era político. Josué, político. Moisés foi o quê? Presidente do povo. Moisés foi o rei. José, governador. Enfim, a gente vai ver a Bíblia, irmãos. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, a pessoa não gostou. Mas a Bíblia também é um livro político. A Bíblia fala sobre a vida de reis, de monarcas, de pessoas que tinham poder naquela sociedade. Josué, por exemplo, Samuel era o quê? Juiz. E o juiz naquela época era um político, não é como é hoje, por exemplo. Mas naquela época o juiz mandava na cidade, mandava no país, mandava na nação. Ou seja, a Bíblia é um livro político também. Quer falar, Tainá? Pode falar. Inclusive, eu tenho uma prima que se formou em Direito e ela comentava a respeito de um livro chamado Vade-Mecum e que ela falou que tinha algumas associações, e inclusive a respeito de lei, ela teria que estudar algumas partes da Bíblia. Isso tanto que caía na prova de Direito que ela fez, inclusive na prova da OAB. Ela disse que ela estudava, pelo fato dela já ser cristã também, e isso ajudou ela um pouco, porque ela é conhecedora da palavra, e ela disse que algumas leis, inclusive, ajudou muito ela a fazer o curso e a se formar. Olha aí. Interessante, né? Muito interessante. Ó, coloquem aí no caderno de vocês. Esses livros históricos, coloquem assim, esses livros históricos aconteceram em vários períodos. Esses livros históricos aconteceram em vários períodos. Escreveram? Coloque embaixo assim, ó, teocracia. A gente aprendeu isso na escola. Teocracia. O que é o período teocracia? Foi o período que foi comandado pelos juízes. Então coloquem aí que depois vocês não vão lembrar. Comandado pelos juízes. Dene e Tainá, eu falei com o pessoal aqui mais cedo, essa apostila custa R$35. É só 30 da apostila da impressão e 5 da encadernação. Se vocês quiserem, traz o dinheiro hoje à noite, que eu vou falar com o menino para ele imprimir. E aí, daqui para domingo, está na mão de vocês. Tá bom? Teocracia sobre o juiz. Isso aqui, como são livros históricos, a gente tem que entender o contexto dessas histórias. Primeiro, fala sobre o tempo onde o mundo foi comandado pelos juízes, chamado teocracia. Segundo, monarquia. Coloquem aí. Sob o governo de Saul, Davi e Salomão. Monarquia. O governo de Saul, Davi e Salomão. O que é a monarquia? O período onde o mundo foi governado pelos reis. Davi, Saul e Salomão. E embaixo aqui, ó, divisão, coloquem assim escrito, divisão do reino e cativeiro. Porque também teve esse período aqui, ó.
divisão do reino em cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel. Este levado em cativeiro para a Síria e aquele para a Babilônia. Pós-cativeiro, sob Zorobabel, Esdras, Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos. Teve também esses períodos aqui, divisões de reinos, cativeiros, períodos onde o povo foi escravizado. O povo de Israel foi escravizado demais. Demais. Por quê? Porque desobedeciam muito as ordens do Senhor. Desobedecendo tanto, Deus permitia que eles sempre estivessem nas mãos dos seus inimigos. Como hoje, né? Enquanto você não aprender, como eu sempre prego aqui, enquanto você não aprender a lição, você vai voltar para a prova de novo e vai reprovar. Tem que aprender. Terceiro grupo de livros. Poesia. A poesia vai de Jó a Cantares, de Jó até Cantares de Salomão. São livros poéticos. Aí coloca assim, ó, são chamados poéticos. São chamados poéticos não porque sejam cheios de fantasia. São chamados poéticos não porque sejam cheios de fantasia, mas devido ao gênero do seu conteúdo. Olha que bênção aqui, irmã Leide mandou para mim aqui caderno, Bíblia e caneta. Tá vendo? Eles estão acompanhando. Deus abençoe, irmã Leide, um abraço. Oi? Cheio de conteúdo. Ela colocou assim, a palavra de Deus é o pão diário. Isso aí, irmã Leide. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço, enfim, a todos que estão acompanhando. Tem muita gente acompanhando aqui. Deus abençoe essa pessoa aqui. Jesus é o caminho. Botou bom dia, paz do Senhor, homem de Deus, estou ligado no estudo. Um abraço para Jesus é o caminho, Deus abençoe. Um abraço para a irmã Viviane, Fabiane, Deus abençoe. Pessoal do grupo discipulado, Deus abençoe também. Vamos lá. Então, o livro de poesia são 5 livros, de Jó até Cantares de Salomão. O último grupo agora é o grupo dos livros conhecidos como profecia. Livros de profecia. Desliga aí, Manuca. São 17 livros que vão de Isaías até Malaquias. Livro de profecias, grupo profecias, são 17 livros que vão de Isaías até Malaquias. Embaixo vocês colocam assim, ó, profetas maiores. Caneta tá falhando, né? Embaixo vocês colocam assim, profetas maiores e profetas menores. De Isaías a Malaquias. Profetas maiores. Esses profetas maiores vão de Isaías até Daniel. Profetas maiores, de Isaías até Daniel. Ou seja, são 5 livros. 5 livros. E os profetas menores são 12 livros. Profetas menores, 12 livros. Oséias até Malaquias. Por que uns são considerados profetas maiores e outros profetas menores? 12. O Manuca disse que é porque realmente eles são menores. Oi? É isso aí. Conta dos acontecimentos. Na verdade, não. Porque isso, se a Bíblia considerasse, vamos supor, Isaías foi maior porque anunciou a vinda de Jesus e Malaquias foi menor porque não anunciou nada. Aí
né? Estaria errado, na verdade. Por que que uns são considerados maiores e outros são considerados profetas menores? Os profetas maiores vão de Isaías até Daniel. Ou seja, os livros deles são maiores, eles escreveram mais. Entenderam agora? E os profetas menores, porque escreveram menos, tá bom? Os menores são de Oséias até Malaquias. Deus abençoe aqui o profeta Josemar. Bom dia, profeta, paz, estou aqui ouvindo. Aquele que não senta para ouvir, não é hábito a ensinar. Deus te bendiga. Deus abençoe, Josemar, um abraço para você. É uma frase que eu falo bastante aí também. Deus abençoe. Profecia, aqui a gente encerra, ó. Hoje eu não vou conseguir ensinar para você, obviamente, sobre Novo Testamento e Antigo Testamento. É impossível. A gente vai ficar só no Antigo Testamento. E aí, semana que vem, eu vou ensinar para vocês sobre o Novo Testamento. E sobre também aqui, ó, livros apócrifos. Eu vou ensinar para vocês a divisão do Novo Testamento, que são biografia, história e epístolas. E profecias também. Um pouco sobre Apocalipse. Jesus, por exemplo, ele está em todos os livros. Jesus está em todos. Porque no Antigo Testamento, como a gente falou aqui, o tema central era o quê? Jesus vai vir. No Novo Testamento, Jesus voltará. E em cada livro da Bíblia, Jesus ele é uma coisa. E o livro trata ele como isso. Por exemplo, Jesus em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Isso está em Gênesis 3,15. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, é o sacrifício expiatório. Ou seja, por exemplo, em Gênesis, não tem a história de Noé e a arca? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde é que a humanidade encontra a salvação hoje? Em Jesus, não é? Mas na época de Noé, onde é que eles encontravam? Na arca. Era na arca que eles iam encontrar a salvação, para não morrerem, né, afogados. Aquela arca representa Jesus, porque só em Jesus a humanidade tem salvação, e só na arca de Noé a humanidade poderia ser salva daquele dilúvio, daquele mal que iria acontecer. Ou seja, em cada livro traz Jesus de uma forma diferente. Aí a gente vai aprender isso aqui. E entre outras coisas, olha só, tem muita coisa aqui, viu, gente? Tem muita coisa, viu? Muita coisa para aprender. É para a gente encerrar, ó. Os nomes maiores e menores não se referem ao mérito ou notoriedade do profeta, mas ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Na Bíblia de edição católica romana, os livros de 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis são chamados 1, 2, 3 e 4ª Reis. Isso aqui na Bíblia Católica. Respectivamente, e 1ª e 2ª Crônicas são chamados de 1º e 2º Paralipomenos. Esdras e Neemias são chamados de 1ª e 2ª Esdras. Também nas edições católicas de Matos Soares e Figueiredo, o Salmo 9 corresponde em Almeida aos Salmos 9 e 10. Ou seja, o que está dizendo aqui é o seguinte, que houve alterações da nossa Bíblia para a Bíblia católica. É bem diferente, até porque a católica, já tive uma Bíblia católica e ela tem os livros apócrifos, né? São vários lá que eles têm, onde falam, por exemplo, de um anjo chamado Daniel, e entre outras coisas. Onde foi encontrado a Bíblia? Onde é que foi? Irmão, alguém me mandou aqui uma mensagem dos Estados Unidos. Heremei Beioima. Eu não sei o que significa isso. Não sei. Quero te dar R$100. Deus abençoe. Pai, o pessoal mandou aqui. Deus abençoe. Ô, rapaz. Oxe. Olá, sou gerente do projeto Amazon.
Ó, irmão, com essa aqui eu encerro o estudo, que alguém da Amazon Prime me mandou uma mensagem aqui dos Estados Unidos. Eu achei que era um ouvinte que estava me ouvindo, fiquei todo feliz aqui. Foi alguém querendo me vender aqui uma assinatura da Amazon Prime. É brincadeira. Rapaz, vai te libertar. Em nome de Jesus, rapaz. Ó, pra gente encerrar, de onde foi que veio a Bíblia que você está em suas mãos? Tem um negócio chamado Manuscritos do Mar Morto. Como a gente aprendeu no início aqui, a Bíblia, antigamente, ela era manuscrita, ou seja, escrito à mão. O que foi que os apóstolos fizeram? Os apóstolos, os homens da antiguidade, a Bíblia foi escrita em 1600 anos por 40 autores diferentes. Esses autores, eles escreviam em papiro e em pergaminho à mão. Eles pegavam esse rolo, porque era escrito num rolo de pergaminho e de papiro, eles escreviam, dobravam, e quando viam que já estavam assim velhos ou próximos à morte ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo o próprio papiro estava velho, eles queriam conservar, eles pegavam uma botija, colocavam o papiro dentro e os livros com muitas outras coisas e escondiam em determinados lugares. Ao longo dos anos, esses papiros foram sendo encontrados. Por exemplo, vocês sabiam que o livro de Jó, ele foi escrito e foi guardado dentro de uma botija. Um cara estava lá capinando, fazendo coisa assim, capinando, cavando. Esse cara de repente encontrou uma botija. Isso é história. Ele encontrou uma botija. Aí nessa botija ele tirou, tinha um papiro com os negócios escritos. Ele não sabia o que era. Ele falou, não sei o que é isso, não sei quanto é que vale, vou vender. Como sempre, o ser humano querendo ser comerciante. Aí ele foi para a feira. Daí quando ele chegou na feira, tinha umas partes que estavam rasuradas. Aí ele falou com o comerciante assim, rapaz, eu quero vender esse negócio aqui, porque não faço a mínima ideia, eu quero nem ler direito eu sei o que é isso aqui, não sei que língua é. Ele vendeu por um preço bem baratinho, ganhou quase nada. Quando o cara começou a ler o texto, ele fez um teste da época lá, que determinava quantos anos mais ou menos tinha a folha do papiro. E esse cara viu que esse livro, esse papiro, datava de muitos e muitos e muitos anos atrás. E se você não sabe, o livro de Jó é considerado o livro mais antigo de toda a Bíblia Sagrada, e Jó viveu antes de Moisés, e Jó viveu na época de Abraão. Vocês sabiam disso? Jó e Abraão são contemporâneos. Por que a Bíblia, gente? Aí vocês falam assim, missionário, mas Jó está escrito depois de Gênesis, então ele viveu depois? Não. A Bíblia não é escrita em ordem cronológica, ela é escrita assim, um livro lá, outro livro cá, mas Jó viveu justamente na época de Abraão, eles foram contemporâneos. E segundo histórias dizem, porque assim, o que a Bíblia diz? Que Jó era o homem mais rico do Oriente. Só que nós temos duas partes, Oriente e Ocidente. Dizem historiadores que Jó era o homem mais rico do Oriente e Abraão era o homem mais rico do Ocidente. Cada um era o homem mais rico de uma parte da terra. Vocês sabiam disso? É forte, né? Aí esse homem foi lá e vendeu. Quando o comerciante pegou e começou a ler, ele fez o teste, era um livro extremamente raro, importantíssimo. Aí ele falou, não, agora eu vou vender por muito dinheiro. Aí esse homem ficou rico, passou para a mão de outra pessoa que ficou rico, passou para a mão de outra pessoa que ficou rico, até passar para a Igreja Católica, que não comprou e tomou o livro na guerra, na espada, matando todo mundo. O primeiro livro da Bíblia Sagrada é Jó. Por quê? Porque é um livro mais antigo, foi escrito bem antes de Gênesis. Pela ordem cronológica é Jó, entendeu? E aí depois vem Gênesis. Esse foi o estudo aqui, Bibliologia, parte do Antigo Testamento. Domingo que vem nós vamos aprender sobre o Novo Testamento, diversas coisas e também as divisões do livro do Novo Testamento, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso estudo. Oi? Isso. Porque assim, a lei foi assim, Moisés decidiu subir o Sinai.
Quando Moisés subiu o Sinai, aí Deus falou para ele, eu vou te dar uma lei. O povo estava sem lei. E sem a lei o povo perece, é ou não é? Já pensou? O Brasil sem lei? Todo mundo fazendo o que quer, do jeito que quer. Ia todo mundo matar, se prostituir, como já faz, né, na verdade, né? Ia roubar muito mais ainda e invadir propriedades públicas. Precisa da lei. Aí Deus falou com Moisés, institua a lei. Não roubarás, não furtarás, não matarás. Na verdade, o texto, e isso aqui a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque senão vai ser complicado, mas ali não está falando não matarás. O texto original é não assassinarás. Por que que quando Davi matou Golias, Deus disse assim, você fez a minha vontade. Mas quando Davi matou Urias, Deus castigou ele? Porque Golias era mau e Urias era inocente. Ou seja, na visão de Deus, o mal pode ser morto, mas o inocente não. E é por isso, exato, e é por isso que se você matar alguém em legítima defesa, Deus perdoa você. Porque você, já sabia? Pois é. Sim, exato, é verdade. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, te louvo por esse estudo, por essa manhã. Senhor, que o Senhor leve os teus filhos para casa em paz. Dá a todos um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus. E à noite nós estaremos aqui buscando a tua santa presença, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor vai agir, vai operar de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus. E quem crê na vitória, diga amém. Deus abençoe vocês e até a noite. 10h30